O propósito de Deus é que cresçamos na fé. Paulo teve uma dificuldade com os irmãos em Corinto. E ele diz assim: devido ao tempo que converteste, dava para ser mestre, mas eles não haviam crescido. E Deus propõe o nosso crescimento na fé. E o crescimento na fé, ele passa por mudanças de comportamento dentro de nós. E Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quem tem coragem de dizer para o irmão, Deus tem uma palavra para você? No final você vai perguntar ao irmão se foi verdade, viu? Né? Deus tem uma palavra para Coríntios. Isso, amém? Os irmãos podem acompanhar do versículo, nós vamos ler o versículo 1, aliás, o versículo 2, o versículo 4 e o versículo 7, porque nós vamos fazer menção de outros versículos na palavra. E assim está escrito, amém? Podem acompanhar? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 4. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Queria que vocês repetissem comigo essa frase. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Agora eu vou ler o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Esse texto os irmãos conhecem o contexto, o texto desse texto. Mas, irmãos, há uma palavra que não vamos colocar, só vamos fazer menção, Eclesiastes 3, 7. O texto que antecede fala do tempo para cada coisa. Salomão, em toda a sabedoria que Deus deu, ele pediu a Deus sabedoria, e ele lá para frente, ele diz, há um tempo para cada coisa debaixo do céu, tempo para chorar, para sorrir, alegrar, né, deixar de alegrar, vamos dizer, para ganhar, para perder, mas ele diz, no versículo 7, assim, tempo de estar calado e tempo de falar. Agora, repete comigo aí. Tempo de estar calado e tempo de falar. Esse é o título. Tempo de falar e tempo de estar calado. Essa é a palavra do sábio Salomão que deixa para nós. Voltando ao texto que nós lemos, nós conhecemos nesse texto de Coríntios que os textos que seguem se diz que Deus permitiu um espinho na carne. Ele viu coisas que não era lícito falar, e para que não se ensoberbecesse, Deus permitiu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. O texto segue assim, não precisa seguir agora, não, que o texto nosso referência é outro. E Deus permite, e para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava. Se nós perguntarmos assim, mencione uma grande provação na Bíblia, os irmãos iam dizer, o espinho da carne de Paulo. Quantos iam dizer isso? Né? O espinho da carne de Paulo. Mas nós observamos uma situação, irmãos, que merece a gente olhar com mais profundidade. Observe, Paulo teve uma visão, ele não queria nem dizer, olha só, ele não teve a audácia de dizer se ele foi arrebatado ou se foi ele mesmo. Ele falou, eu prefiro não falar disso. Como diz, querendo falar e não podendo falar. Mas ele disse, viu coisas que aos homens não é digno, o quê? Falar. Deus mostra para Paulo algo que só ele podia saber.
Pode pegar essa? Deus mostra para Paulo, dá a ele uma visão, ou ele pessoalmente, ou na carne, ou uma visão que só não é lícito falar. Aguenta essa, meu irmão. Aguenta essa. Uma bênção que você não pode falar dela. Para que provação maior? Né? Meu Deus do céu. Quando a gente recebe algo, quando a gente alcança algo, a gente bota logo a boca a falar, e aconteceu isso comigo, e foi tão bonito, e foi tão glorioso, e a gente bota a boca a falar, e bota a boca a falar, e bota a boca a falar, e nesse caso o Senhor disse a Paulo que ele não deveria falar. E ainda foi mais, ele bota outra prova, a segunda prova. O espinho na carne é a segunda prova, porque a primeira prova é ele não poder falar, e não ensoberbecer, não engrandecer, porque eram coisas maravilhosas que ele tinha visto, e eu não sei se ele mencionou isso, o que ele viu aí em outros textos bíblicos, mas Deus traz uma revelação tremenda para a vida de Paulo, e diz a ele: você não pode falar disso. Quem daria coceira na língua aí? Pelo menos para minha irmã eu falaria. Pelo menos para papai eu vou falar. Para mamãe. Mas o Senhor disse: não é lícito falar. Mantenha em silêncio. Irmãos, e manter em silêncio não é uma coisa fácil. Se nós observarmos, perguntarmos aqui aos irmãos: você já teve alguma dificuldade na sua vida por falar demais? Você teve algum tropeço por falar alguma coisa que não deveria falar? Você passou por algum constrangimento de antecipar uma fala? Observe. Porque falar é fácil, difícil mesmo é fazer silêncio de algo que às vezes está dentro de você como um tufão querendo tocar, e Deus disse: não fale. Silêncio. E Salomão diz que tem o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Aí eu pego uma beirinha aqui, André. No processo de Deus há um tempo para cada coisa, há um tempo do crescimento, mas um tempo para se falar daquilo que tem. E às vezes nós somos apressados demais em falar. Nós estamos tão apressados em compartilhar. Ah, mas foi Deus! Foi Deus que falou a Paulo. E a visão foi do céu. Da glória de Deus. Mas Deus disse a ele, a prova dele, irmã, era assim: não fale. É duro, né? Eu tenho uma benção. Aí, se você ensaiar, se eu despeço para o irmão Fernando e disser: irmão, eu tenho uma benção, mas não posso te contar. Pronto. Aí ele dá toda hora. E que dia você vai contar? Você vai contar? Vai contar ou não vai contar? Ah, você vai contar. E aí espreme a contar, porque se você não pode nem fazer o gesto. Aí Deus põe o quê? Um espinho na carne. Então a primeira provação, que parece ser o espinho na carne, ele tinha uma provação, passava por uma ordem divina, de não comentar as coisas celestiais que ele havia visto. Aí nós pensamos assim: será que é um texto isolado? Essa noite eu quero levar os irmãos para alguns textos na Bíblia. Lucas 9:36. Os irmãos conhecem o Monte da Transfiguração? Quantos já leu o Monte da Transfiguração aqui? Quantos já leu a história da Transfiguração? Amém? Irmão alto aí, que já leu a Transfiguração. Amém? Então vamos lá. Observe que Jesus foi com os discípulos para o monte, e lá foi transfigurado. Nós vamos só o 36 para não amarrar, não demorar tanto, né? E lá apareceu um resplendor do céu, a glória de Deus desce naquele lugar, e aparece Elias e Moisés.
Pedro, que era mais adiantado um pouquinho, disse: mestre, bom é que nós façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E ele foi repreendido imediatamente. E uma voz no meio daquela nuvem diz: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Referia a Jesus. Ouça Jesus, ouça Jesus e ouça Jesus. Mas olha, o versículo 6, o versículo 36, é a sequência do texto, irmãos. Quem quiser depois ler em casa, leia. No versículo 36, diz assim: depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Meu Deus. Conta bem, irmão. Conta bem. Aí o Senhor diz: não conta não. Não conta não. Tem coisas, irmãos, que a gente não entende. Sabe por quê? Porque a gente não tem que procurar entender Deus. Tem que deixar Ele agir como Ele quer. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E ali eles passaram também por mais uma prova, de ver a glória resplandecer e a manifestação, uma voz, e ter que, por quê? Porque tinha um tempo, depois eles falaram, eles estavam sendo treinados, e o treinamento que eles teriam que passar é o tempo de aprender a falar na hora certa, no tempo certo, falar na hora de Deus. E agora eles passam pelo Monte da Transfiguração, e o texto diz que eles não falaram, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Quem pode entender isso? E vocês entenderam, e nós entendemos que ficar em silêncio não é muito fácil. O fácil é falar. É falar. Se nós observarmos, os grandes problemas na igreja é por falar demais. Muitas pessoas não suportam falatórios e conversações e acaba dizendo: esse ambiente não dá para mim, porque é muita falácia, né? Quando nós ouvimos um problema relacionado ao outro irmão, nós não temos atitude de orar por aquela pessoa, nós temos atitude de fazer uma falácia a respeito. Você soube o que aconteceu com o irmão, né? Você soube, eu aproveitei treinar ele aqui, você soube o que aconteceu com o irmão Gabriel? Você não vai tomar providência não, pastor? Olha como o diabo vai jogando pedra sobre pedra, né? Mas a minha atitude de amar e de orar está talvez em último lugar. Porque a vontade mesmo que eu tenho é de falar, de botar a boca no trombone, que todo mundo saiba que o irmão Gabriel tem essa situação. Então, esse é um comportamento reprovado, irmãos. Nós temos que orar a Deus. E não o livro de Tiago fala muito forte nessa questão das falácias, mas não vou entrar nisso, porque nós temos um comentário muito forte nessa noite em cima dessa palavra. Eu quero dizer assim, nós temos que orar a Deus para ter a capacidade de ouvir, mas falar na hora certa. Eu não estou falar de Jesus. Nós devemos abrir a palavra de Deus e testemunhar de Jesus em tempo e fora de tempo. Nós devemos falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Pregar a palavra em todo o tempo. Mas muitas vezes você teve uma experiência com Deus. Veja que você vai contar para pessoas inconvenientes. A sabedoria é você entender que nem tudo que você vai falar, as pessoas todas estão interessadas a ouvir. Você vai contar da sua experiência para uma pessoa que ele não compartilha, ele não é leal a você. Ele ouve aquilo com escárnio, desinteresse e até, de alguma forma, procurando atropelar, ignorar você.
Então nós temos que ter cuidado com essa medida do falar, o momento de falar, a hora de falar, mesmo a experiência com Deus. Muitas pessoas se apressam, até mesmo na Bíblia, a ensinar ensinamentos numa hora inconveniente. Até a palavra, ela tem que ser pregada ao tempo. Nós temos a experiência de Jesus, que poderia mencionar aqui, mas temos que ter sabedoria, porque você vai levar uma palavra que a pessoa está longe do alcance da pessoa, do entendimento. Ao invés dela produzir, ela vai ajudar a atrapalhar. Então, é importante que você também, que tenha os seus problemas particulares, saiba com quem você compartilhe seus problemas particulares. A pessoa que você pode estar confiando para te ajudar em algum momento, ele pode ser uma pedra de tropeço na sua vida. Pessoas que você acha que tem o interesse de te ajudar, ele pode ser a pessoa que vai ajudar a arruinar a sua vida. Porque é muito fácil, irmãos, uma pessoa ter uma convivência hipócrita. É muito comum uma amizade falsa. Então você vai compartilhar a sua experiência com pessoas leais a você. Descubra quem são, se for uma. Se você não tiver ninguém, não fale. Mas compartilhe as suas experiências com pessoas leais. Isso vai mais fundo, irmãos. Muitos casais compartilham da experiência que é só do marido e da mulher. Ele compartilha isso para outras pessoas. Tem experiência da vida conjugal que é só dos dois. Mas o falastrão não aguenta. Vai para a amiguinha e sopra. E a amiguinha pega para outra e sopra. E daqui a pouco o casamento está arruinado. Né? Outra coisa ainda pior. Todos os casamentos têm dificuldade. Quem é que não já teve um momento de dificuldade no casamento, um desentendimento? Há uma farsa de dizer que tudo é... Não, irmãos, há momento que existe os desentendimentos. E esse entendimento é para nós orarmos mais, não é para nos destruir, nem para separar, é para unir mais, porque à medida que os problemas vêm, a gente vai para a oração buscar a alternativa em Deus. Mas à medida que tem um probleminha, você conta para a sua vizinha, você conta para a sua colega, ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando a sua vida, você está impedindo que o seu casamento prospere. Isso pode atrapalhar e atrapalhar muito a sua vida conjugal, quando você compartilha a sua vida conjugal, né? A vida financeira não é muito diferente, né? Começa a anunciar aí que tem tantos milhões, né? Quem é que tem tantos mil na conta? Daqui a pouco você pode compartilhar também com a pessoa errada. Estou falando uma coisa que quase ninguém fala, as pessoas têm e não comentam, mas existe isso. É mais fácil a pessoa dizer assim: eu estou pobre, miserável, eu não tenho nada, né? Aí vai falando, mendigando também. É terrível isso também. Sabia que isso é terrível? Reclamar é terrível. Pessoas que abrem a boca para falar reclamando é terrível, terrível, terrível. Mas então a gente tem que ter sabedoria. E sabedoria é falar no tempo certo, falar na hora certa, comentar na hora certa, porque senão vai atrapalhar. Nós podemos se atrapalhar nessa caminhada quando nós falarmos no tempo errado, na hora errada. Eu disse aos irmãos que eu tenho que falar disso. Uma certa pessoa da minha área pública, isso tem bastante tempo, eu recordo bem, a gente estava numa mesa, essa pessoa chorando, né, desabafou e disse: ô Atanael, fizeram isso e isso e isso, e eu fiquei tão assustado, mas tão assustado, e mencionava nome de pessoas que eu fiz questão de não falar. Meu Deus, que é isso? Mas não comentei, achei tão grande. Há uns 60 dias depois, aquela pessoa me procurou: Atanael, você passou aquilo que eu te falei para frente? Eu falei: E a pessoa, seu sopro, era uma bomba. Irmãos, tem coisas que a gente não vai mudar, tem coisas que nós achamos que vai mudar. Existe, vamos dizer assim, existe a política da crítica
que acha que vai mudar alguma coisa com a crítica. Não vai. Não vai. Então faça alguma coisa ao invés de criticar. Se você quer criticar do irmão, ore por ele. Nós não somos iguais, temos as nossas diferenças, mas Deus nos fez assim. E nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Compartilhar as nossas bênçãos é um problema. Vamos fazer uma menção do versículo em Gênesis 37, versículo 5 e versículo 9. Gênesis 37, versículo 5 e versículo 9. Os irmãos conhecem muito bem essa história. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, seus irmãos odiaram ainda mais. Quem deu o sonho a José? Quem deu? O sonho era de Deus? Era. Ele compartilhou com quem? Com os irmãos que ele achava, não, meus irmãos. E o que aconteceu? Os irmãos odiaram. Observe isso. O sonho era um aviso para José, não era para os irmãos de José. Ele levou a mensagem para os irmãos. Agora vem o versículo 9, o que é que diz? Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí foi a ruína dele. Aí veio o ódio, porque José teve um sonho que era para ele. E que quando ele compartilha o sonho para os irmãos, ele compartilha o sonho para os irmãos passam a odiar. Há um texto na Bíblia, um versículo na Bíblia, diz que alegrai-vos com os que... chorai com os que choram. Eu digo, todo mundo é fácil chorar com os que choram. Você chega perto de um caixão e alguém está chorando e você bota os ombros, meu irmão, chora. Mas alegrar com os que se alegram é um pouco diferente. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então, quando você vai compartilhar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu para você, para alguém, ao invés dele se alegrar, ele se irrita com você, ele tem inveja de você. Então, essa pessoa vai ser um tropeço na sua vida, por você você passar aquilo que Deus tem para a sua vida para pessoas que não se interessam por você, que não se importam com você, pelo contrário, que é a sua ruína. Por isso que tem que ter um tempo certo, a hora certa. O sonho para José era de Deus, era verdadeiro, e aconteceu, mas o erro dele foi compartilhar o sonho para os irmãos. Embora irmãos, você fala assim, mas foi só o irmão, foi os irmãos mesmo que tinham ódio dele. Então você tem que orar a Deus, pedir a Deus, primeiro passe, Senhor, me dá aí o equilíbrio, Senhor, me dê, Senhor, o domínio próprio, Senhor, para que eu só fale no tempo certo e para a pessoa certa, senão não vai resolver nada, não vai resolver. Mas nós vamos para uma mensagem bastante... Tem duas mensagens. Vamos ler Isaías 39, 1. Esse aí não 39, versículo 1 a 4. 39, 1 a 4 e versículo 6. Isaías 39. Neste tempo, Naladã, filho de Baladã, filho de Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente. Repita comigo. Enviou cartas e um presente a Ezequias. Enviou carta e um presente a Ezequias. Porque esse que estivera doente e já estava bom. Ezequias se agradou disso e mostrou as mensagens da casa do tesouro, né? Os mensageiros da casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo arsenal de tudo quanto achava em seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nenhuma
nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Versículo... Então Isaías, o profeta, veio a rei Ezequias e disse: que foi que os homens disseram e de onde vieram? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram a mim da Babilônia. Que viram em sua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa, as coisas, nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Aí o versículo 6, eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Irmãos, quem já ficou empolgado aí uma vez? Alguém já ficou empolgado? Quem sabe empolgar aquela... quando o texto em Coríntios para Paulo, ele diz assim: ensoberbecer, é alegrar demasiadamente, engrandecer, para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Então, quando o rei Ezequias recebe um presente do rei da Babilônia, ele ficou nas nuvens. Ele pega os mensageiros e mostra a casa inteira, abre a casa inteira. Ele não só falava, mas como ele abriu a casa dos tesouros, abriu tudo que tinha para um estranho. E aí veio a palavra de Deus para Ezequias, dizendo por meio de Isaías: haverá tempo que vão tomar tudo de você, a sua casa será tomada, simplesmente porque ele revelou o que não deveria ter revelado, ele falou do que não teria falado. Irmãos, é muito sério essa questão de você mostrar a sua vitrine. Não mostre a sua vitrine para o seu adversário. O que é? Você chega na sua casa, se empolga, leva uma pessoa que você não conhece, mostra a casa toda sem você saber quem é. Você senta com a pessoa, sem saber quem é, você vai falar da sua conta bancária. Sem quem você é, você vai falar da vida dos seus filhos. A pessoa que está ouvindo a respeito dos seus filhos vai ter uma interpretação diferente. Você, a mesma coisa, fala do marido e da mulher. Por quê? Porque você abrir as vitrines e falar tudo o que não deve, fora de tempo. E o rei Ezequias ficou tão feliz com aquele presente, tão empolgado, ele esqueceu que eram inimigos que estavam em sua casa, que era um povo contra, um povo da Babilônia, um povo terrível, que guerreava, podia destruir. Esqueceu tudo, porque ele ensoberbeceu, ficou tão alegre, tão emotivo. E infelizmente é assim, irmãos, quando a gente recebe um presente, a gente esquece de tudo, né? Olha as histórias na Bíblia. E nesse caso aí, ele mostra a vitrine, mostrou a sua vida, né? Então, compartilhe os seus problemas para pessoas confiáveis, para pessoas leais a você. Não compartilhe os seus problemas para quem não quer o seu bem. Não compartilhe os seus problemas para ter pessoas que são invejosos, pessoas que desejam o seu mal. Não compartilhe, isso não vai resultar em nada. Não tenha pressa em compartilhar os seus problemas. Não se apresse a falar do que está acontecendo na sua vida. Se Deus te traz uma revelação, foi Deus. Se é Deus, então não se apresse. Deixa o tempo de Deus para você comentar. Não se apresse, não se apavore. Deixe o tempo de Deus, deixe as coisas transcorrerem. Observe o exemplo da transfiguração, o exemplo de Paulo ali. O tempo, a hora de Deus, não se apavore. Seja humilde, aguente, suporte. Agradeça a Deus pela bênção que Ele te deu, mas tenha o tempo certo para compartilhar o que Deus fez com você. Mas agora nós vamos para a essência dessa palavra. É uma palavra que está em cima do texto que nós falamos. É um texto, 3 versículos que nós vamos ler aqui, chave em cima do que nós queremos falar. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel 17, 34. Esse texto deveria ser lido primeiro, mas estamos colocando aqui.
Amém? Vamos observar o que diz a palavra. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Versículo 35. Eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e feri e o matei. Quando foi que aconteceu isso na vida de Davi? Ele estava no campo, apacentando as ovelhas do pai. Observem. Aconteceu algo extraordinário na vida de Davi, que nenhum de nós tínhamos coragem de enfrentar. Eu não sei se há algum aqui, mas eu acho que não. Mas um leão e um urso foi pegar uma ovelha. E aí Davi vai lá, torce o pescoço do... Tem algum aqui para fazer isso? Quem é? Leão? Dá certo com leão? Foi lá e matou o leão e o urso. Irmãos, nós vamos ver o final dessa história, é uma história tremenda. E hoje nós ouvimos aqui sobre Davi, um escolhido de Deus. Davi, ele tinha ali um motivo para não voltar mais nunca naquele campo. Será que tinha? Ele estava lá no campo ouvindo os irmãos dele lá curtindo em casa. Ele chegava em casa: mamãe, sabe o que aconteceu? Eu passei um perigo tremendo, mamãe. A ovelha estava lá pastando e veio um leão e um urso. E eu tive que enfrentar, correr um perigo maligno. Tive sorte, mamãe, de estar vivo aqui. Ela vai ao marido e diz: Jessé, meu filho mais nunca no campo. É mesmo que vem a história, a Bíblia não relata isso. Mas mães faz isso, tem mãe que faz isso aí? Tem mãe que faz isso? Jessé, mais nunca meu filho vai no campo. Ele arranjou um instrumento para não pisar naquele campo mais nunca. Observe. Mas ele não fez. Ele fez o quê? Silenciou. Tinha os irmãos dele, de alguma forma ele tinha convivência. Ele chegasse para os irmãos e dissesse: eu estava lá no campo, na boa. Aparece um leão e um urso que ia atacar a ovelha e eu quebrei o pescoço dele. O que os irmãos iam falar? Seu mentiroso, vem trazer mentira para cá. Porque compartilhar com as pessoas que não são leais. Está na cara que os irmãos dele, nós vimos lá na frente, no texto mais à frente, não é isso? Observe, ele tinha tudo para contar aquilo para quem mais próximo. José fez, contou para os irmãos. E ele teve a oportunidade de contar para os irmãos. Se contou? Não contou. Porque se ele tivesse contado, os irmãos falaram: ei, para cá esse mentiroso. Já não chega você ser o protegido do pai, ainda é um mentiroso. Concorda que falar isso? Ia falar isso, irmãos. Mas ele fez o quê? Silenciou. Lá na hora que ele estava expulsando demônio com a flauta lá, e os demônios saíam, e possivelmente cercado de gente, dava para ele fazer uma história bonita lá, não dava? O que acham? Tocando lá, era famoso que a hora que ele tocava a harpa, o demônio saía da vida de Saul, e ele teve uma oportunidade ali, era uma pessoa vitoriosa, tocava, e ele falou: você não sabe, ainda mais que isso Deus me usa. Isso aqui Deus está usando, mas quer ver usar mesmo foi quando um leão e um urso foi lá e ia comer a ovelha lá, e eu quebrei o pescoço dele. Eu também ia rir. O que você acha? Ria, Otávio? Ia rir.
Ele fez o quê? Não contou. O silêncio, o tempo, a hora certa. Aí nós olhando para o texto, observe que no momento que Davi vai levar comida para os seus irmãos, o alimento para os seus irmãos, e os irmãos ainda menosprezavam quem é você, né? Menosprezando ele ainda não, ele teve a oportunidade de dizer, você não sabe que eu matei um leão e um urso lá. Ele fez o quê? Silêncio. Mas agora ele é levado ao rei, olha só. Ele é conduzido ao rei. E o rei, chega lá perante o rei um menino, ainda menino. Ele disse, eu vou destruir o Golias. O rei, você? Um menino? Ele diz, rei, eu estava olhando as ovelhas do meu pai, apareceu um leão e um urso, eu quebrei o pescoço dela, matei e defendi a ovelha. O rei fez o quê? Tome aqui, vai. A palavra falada no tempo certo, na hora certa. Davi, um rei segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus, que ele era vigilante no que falava, ele se preocupava a hora de falar, a hora de comentar as coisas, porque ele sabia que poderia ter repercussão negativa, com palavras fora de hora. Entenda isso. E o rei, na hora que ele dirige ao rei, ó rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e ali aparece um leão e um urso, e eu torci o pescoço, matei e defendi a ovelha. O rei diz, toma aqui, vai lá, matar o gigante. Por quê? A palavra na hora certa, ela funciona. Então, às vezes nós somos precipitados, nós mesmos somos precipitados no falar, no contar, então temos que ter muito cuidado. Então, quero dizer aos irmãos nessa noite, nós precisamos orar a Deus para ter domínio próprio, para ter temperança, né? Para que nós não tenhamos um comportamento afoito, de julgamento, de apontar o dedo, de acusar, ou mesmo de passar aquilo que está acontecendo, como nós somos muito apertados para compartilhar aquilo que está passando, e nós deixamos de esperar em Deus. Espere em Deus. Nós sabemos que Deus tem um tempo para todas as coisas, e se Deus tem mostrado algo na sua vida, não precipite, porque Deus é real. Até muitas pessoas que têm a promessa de Deus, e Deus tem uma promessa para a vida de uma pessoa, de um irmão, ele recebe uma palavra profética, eu vou te levantar, meu filho, para fazer isso e aquilo. A palavra é verdadeira, é uma palavra de Deus, mas Deus ainda não revelou o tempo que vai acontecer. E muitas pessoas são, às vezes tem um ministério interrompido, muitas pessoas têm a vida cristã interrompida, porque ele recebe realmente uma palavra de Deus, mas daqui a pouco ele quer cumprir a palavra de Deus, ele não espera que a palavra de Deus se cumpra na vida. Então, espere em Deus. O salmista diz assim, esperei aflito pelo Senhor. Foi assim?
Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele ouviu quando clamei por socorro, me tirou de um poço, de um tremedal de lama, colocou os meus pés na rocha, firmou os passos, e colocou nos lábios um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Espere no Senhor. Então, irmãos, é esse tempo que nós falamos, queremos o agir de Deus, mas esperar em Deus, né? Espere em Deus, até nas decisões da nossa vida. Tem pessoas que dizem assim, eu tive um sonho de comprar um carro. Está errado, sonho de comprar um carro, não. Deus deu um sonho real dele comprar um carro, mas amanhã ele vai endividar, comprar um carro, porque Deus prometeu ele comprar um carro. Espere em Deus, o Deus que falou vai cumprir na hora certa. Mas se Deus falou e você tem condição de comprar, então faça. Então a precipitação leva pessoas a tomarem, entrar por caminhos errados, decisões erradas na vida. Por isso que nós temos que orar em todo o tempo. A nossa vitória está por meio da oração. O crente que não ora não tem vitória, e a nossa vitória é que enquanto estivermos orando, nós vamos ter o equilíbrio nas decisões, o equilíbrio na fé, e Deus vai estar com você para te fortalecer, para te ensinar, para te orientar. Não fique afoito. Nós tivemos falando de pessoas que às vezes assim, até na obra de Deus mesmo, cadê minha blusa? Trabalha o dia inteiro na obra de Deus, dizendo que está trabalhando na obra de Deus, e corre, visita, soa, torce a camisa, aí chega em casa e diz assim, estou exausto de fazer a obra de Deus. Não, Deus é que faz. Nós temos que ter cuidado e esperar pelo agir de Deus. Nós temos que ir, porque se nós não formos, nada vai acontecer. Deus faz por meio de homens e mulheres. É homens e mulheres, jovens e crianças que vão fazer, mas essa precipitação, fazer tudo o que tem que fazer na hora. Eu tive muita experiência, mas uma coisa que eu tenho que contar, naquele tempo bastante atrás, né? E os irmãos estavam comentando sobre ter filhos, e muitos filhos, e eu lembro que havia uma discussão ali sobre ter filho, ter muitos filhos, e um irmão contradizendo aqueles que tinham uma quantidade menor de filhos, e ele pega um texto isolado na Bíblia e diz assim, mas a Bíblia diz que nós temos que encher a terra. Aí o outro diz, você quer encher a terra sozinho? Às vezes nós queremos que Deus vai fazer tudo por meio dele. Não, nós passamos tempos difíceis nessa igreja, eu estou vendo Deus movendo, levantando pessoas. É por meio de um e de outro, cada um trabalhando de uma forma diferente, no seu tempo Deus vai estar agindo. Então vamos esperar, orar confiante que Deus vai estabelecer o tempo para todas as coisas. Deus vai fazer o melhor para nós. Entenda, Deus tem o melhor. Diga para o seu irmão, Deus tem o melhor para você. No tempo dele, diz assim, no tempo dele. Deus tem o melhor para você, diz assim. No tempo dele. Observe, não precipite, não se desespere, não se atemorize, diz a palavra. Confie, espere no Senhor. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, diz a palavra, é assim. Então, não fique nessa ânsia de contar, de falar, de dizer, de suar, de desesperar. Espere. Eu uso uma palavra muito, né, Rogério? Acalma, calma. Porque às vezes a gente, mesmo a gente que é afoito, tem uns que são mais afoitos que a gente em muitas áreas da vida. Mas nós precisamos esperar. A palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito. E o que Ele tem estabelecido para a sua vida é o melhor. Entenda isso. Diz agora, Deus reservou
o melhor para mim. Ele escolheu o melhor para você. Ele já estabeleceu o que tem para a sua vida. Entenda isso. Você não precisa, não achar, nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos empenhar pela causa do Senhor. Isso é necessário, faz parte do crescimento da fé, da manutenção da nossa fé, da comunhão com Deus, da intimidade, da relação com Deus. Mas Deus reservou para mim e para você o melhor. Nós vamos comer e usar e utilizar o melhor da terra que Deus tem reservado para todos nós. Crê nisso. Então, eu quero que você entenda isso, não precipite, não se apavore. Deus, nesse texto aqui, mostra que muitas coisas que foram reveladas aos seus filhos, eles tiveram um tempo, uma revelação que teve um tempo. Né? Há uma promessa que quase, quando Deus disse a Abraão, será bendita a família da terra, de ti farei uma grande nação. Observe essa passagem na Bíblia. De ti farei uma grande nação, né? 100 anos um filho, né? Sara, 90 anos um filho. E Deus tinha prometido que seria ele uma grande nação. Ele tem um filho, observe. Ele não precisava ter 50, foi um, que foi daquilo ali o ponto de partida para Deus agir. Porque Deus age diferente de nós. Irmãos, há uma coisa errada nas nossas vidas, nós queremos manobrar Deus. Nós temos tanta habilidade que nós, na nossa oração, dizemos assim, Deus, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E nunca falamos, Deus, eu quero como tu queres. Eu quero como o Senhor quer. Estabeleça o que tu quer, é bem melhor. O que o Senhor tem para mim é melhor do que eu acho que o meu planejamento, o que Deus tem, é muito melhor. Isso, meu amado, nós estamos aqui, nessa noite, eu quero que você ore a Deus. Deus, me dê essa temperança, me dê esse equilíbrio, me dê essa paciência, mas me dê o dinamismo, a coragem, a fé de buscar o Senhor, de confiar no Senhor, de avançar neste caminho que o Senhor tem estabelecido. Né? De buscar o Senhor enquanto se pode achar, de procurar o propósito de Deus enquanto se pode achar. Muitas pessoas perderam na caminhada na fé. Irmãos, muitos e muitos perderam a promessa de Deus por conta de precipitação. Toda precipitação acaba caindo num precipício. E muitas pessoas saíram da presença de Deus, foi chamado, foram convertidos, mas precipitaram em suas ações e até foram estimulados a precipitarem em suas ações e perderam no ministério, né, na vida com Deus, na comunhão com Deus, perderam no casamento. Quantas pessoas perderam, né, em família e financeiramente, né? Há um golpe aí que eu quero contar para os irmãos vêm afoito. Quem é afoito para ganhar dinheiro aqui? Fala aqui. Ninguém gosta de ganhar dinheiro aqui, né? A moda agora, o cara liga para uma pessoa, olha, deposita X aí, 2.000 na minha conta, que você vai receber 50. Alguém já caiu nessa aqui? Né? Pois é. Isso há muitos anos atrás, eu vi isso, a primeira vez que eu vi com uma pessoa, mas a hora que veio com mau cheiro. Porque é o seguinte, ninguém procura ninguém para ajudar. Isso é uma regra geral, ela já vem furada. Mas muitas e muitas pessoas, na ânsia de ganhar muito dinheiro, eles esquecem que aquilo ali pode ser um golpe. Olha quantas pessoas tropeçam. Estou falando na mesma situação, nós voltamos para um outro campo. Ele podia parar, pensar, pedir um conselho até, o que acha? Não, vai lá caladinho, deposita, não depositamos lá, e a hora que liga, fala mais nunca, não ouve mais nunca. A ânsia de ganhar dinheiro, 50 mil, vou matar aí, ó, vai ser o macho. E assim, essa precipitação, essa ânsia de querer alcançar, faz as pessoas tropeçarem.
Então a gente ora ao Senhor. Quando você cair num golpe desse, ore ao Senhor. Quando as pessoas tentarem, ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Coloque a sua vida na mão do Senhor, porque o Senhor é tudo. Ele tem o melhor para mim e para você. Entenda que você é filho de Deus. Entenda que Deus te ama para valer. Entenda isso. Deus te ama, mas te ama muito. Entenda que Deus cuida de você. Entenda que a mão dele está sobre a sua vida. Entenda que ele disse: não te desampararei. Diz ele: não te desampararei, diz o Senhor. Então não tem razão de precipitar. Entrega, coloque o seu caminho no Senhor e o mais ele fará. Há um tempo de ficar calado e um tempo de falar. Esse foi o tema dessa noite. E eu quero orar. É uma palavra mais de ensinamento, de instrução. Mas eu quero que você ore a Deus pela sua vida. Irmãos, porque essa questão que a gente fala assim, mas é uma questão séria. Às vezes a gente tem que travar uma luta dentro da gente, porque isso é um comportamento dominante. Ele passa a ser